Parashá Vayeshlach. O nome da Parashá. Vayeshlach significa ele enviou, que se refere ao conceito de shlichut, o envio de um emissário ao representante. Em um sentido mais amplo, todos nós somos shluchim, emissários do Todo-Poderoso. Ele colocou nossas almas dentro de nossos corpos para realizarmos uma missão aqui na Terra, cumprir as mitzvot da Torá e influenciar positivamente o ambiente ao qual nos inserimos de forma que o mundo físico se torne uma morada para Deus. Mais especificamente, para que esta shlichut afete o mundo exterior, ela deve se dividir em duas fases. Primeiro, quando o judeu está longe da sinagoga e da casa de estudo, ele espalha a luz do judaísmo para o meio que o cerca. E segundo, ele não se satisfaz com a shlichut que está realizando e se empenha em formar mais shlichut, outros judeus que também serão imbuídos de entusiasmo para difundir a Torá e judaísmo. Essas duas fases são aludidas nas duas parashot, Vayetze e Vayeshlach. Primeiro, Vayetze quer dizer ele partiu, e Yaakov deixou sua terra natal em uma shlichut para influenciar um ambiente em que era estranho ao judaísmo. E dois, Vayeshlach quer dizer ele enviou, aludindo à segunda fase da shlichut, na qual um Shaliach não está satisfeito com suas próprias realizações e inspira outros a se tornarem shluchim. Consequentemente, nós prosseguimos a Vayeshev, que quer dizer ele se estabeleceu. E Yaakov quis se estabelecer em paz, disse Rashi, em referência à paz harmoniosa da verdadeira e completa redenção, baseado em Sirat Shabbat Parashá Vayeshlach 5748. Yaakov se separa para enfrentar Esav. Yaakov enviou anjos à sua frente para seu irmão Esav, para a terra de Seir, para os campos de Edom. Ele os instruiu para transmitir as seguintes mensagens. Ao meu senhor Esav, seu humilde servo Yaakov diz: eu vivi com Lavã como um estrangeiro, por isso não me inveje, e atrasei minha volta até agora. Eu adquiri bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, mas a bênção de nosso Pai para a chuva dos céus e gordura da terra não se concretizou. E estou agora enviando esta mensagem para dizer ao meu Senhor que eu estou chegando para ganhar favor em teus olhos, já que quero ficar em paz contigo. Os anjos voltaram a Yaakov com um relato. Nós viemos ao teu irmão, que continua se portando como um perverso. Erras, e ele também está se dirigindo para ti. Ele tem 400 homens com ele. Jacó ficou muito temeroso que pudesse ser morto e aflito de que talvez acabasse matando outras pessoas também. Ele dividiu o pessoal que o acompanhava em 2 acampamentos, juntamente com as ovelhas, o gado e os camelos. Ele disse: se Esav chegar a um dos acampamentos e o destruir, então eu lutarei com ele para que o acampamento remanescente sobreviva. Yaakov rezou: ó Deus de meu pai Avraham e Deus de meu pai Yitzhak, tu mesmo me disseste: volta para a terra dos teus antepassados, onde tu nascestes, e eu estarei contigo. Meus méritos diminuíram por causa de toda a tua benevolência e verdade. No cumprimento de todas as tuas promessas,
que tu fizeste para teu servo. E assim temo ter perdido o mérito de ser salvo das mãos de Esaú, Pois, quando cruzei este rio, Jordão, eu tinha apenas o meu bordão, e agora tenho o suficiente para 2 acampamentos. Livra-me, eu imploro, da mão do meu, assim, denominado irmão, da mão de Esaú. Eu tenho medo dele, pois ele pode vir e nos matar. Até mesmo mães e suas crianças. Tu, uma vez me disseste, eu farei o bem contigo em teu mérito, e eu farei o bem em mérito de teus pais, e espalharei teus descendentes como os grãos de areia do mar, que de tão numerosos não poderão ser contados. Ele dormiu ali naquela noite. Como uma preparação a mais, ele separou um presente para seu irmão Esaú. Entre suas posses, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele deu a seus servos cada espécie em seu rebanho à parte. Ele disse a seus servos: vão à minha frente, o equivalente a um dia de distância, e guardem um espaço, não mais do que pode ser avistado entre um rebanho e o próximo, para que Esaú possa apreciar o tamanho do presente. Ele deu instruções ao primeiro grupo, dizendo: quando meu irmão Esaú vos encontrar, ele perguntará: a quem vocês pertencem? Para onde vocês estão indo? Quem possui todos esses animais que estão com vocês? Vocês deverão responder: isso pertence ao teu servo Jacó. É um tributo ao meu senhor Esaú. O próprio Jacó vem atrás de nós. Ele deu instruções similares ao segundo grupo, ao terceiro grupo e para todos os que foram com o rebanho. Vocês devem todos dizer a mesma coisa para Esaú quando ele os encontrar. Ele diz: vocês devem também dizer: teu servo Jacó vem atrás de nós. Jacó disse para si: eu o apaziguarei com os presentes que estão sendo enviados adiante, e então eu o encontrarei face a face. Talvez ele me perdoará. Ele enviou os presentes na sua frente e dormiu no acampamento naquela noite. Durante aquela noite, ele levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, juntamente com Diná, que estava escondida em um baú, e cruzou a parte rasa do rio Jaboque. Depois que ele os tomou e os fez passar, ele foi e voltou várias vezes e passou todas as suas posses. Jacó luta com o anjo protetor de Esaú. Jacó esqueceu alguns pequenos jarros e voltou para buscá-los. Ele ficou então sozinho. O anjo protetor de Esaú apareceu sob a forma de um homem e lutou com ele até antes de romper a aurora. Quando viu que não podia vencer Jacó, ele tocou a junção superior da coxa de Jacó. A junção do quadril de Jacó foi deslocada enquanto ele lutava. O anjo disse: deixa-me ir. A aurora está rompendo e preciso recitar cânticos de louvor. Jacó disse: não te deixarei ir até que confirmes a bênção que Esaú lamenta eu ter recebido de meu pai. O anjo disse: qual é o teu nome? Jacó, disse ele. Por favor, seja paciente, ele disse. Deus se revelará para ti em Bet-El, e então teu nome não mais será Jacó, que denota trapaça, a cavar e enganação. Mas Israel
sugerindo que as bênçãos foram autorizadas, Beserahá, porque lutaste com o anjo de Deus e com Lavão e Esaú, e tu os venceste. Eu estarei lá também, e eu consentirei tua bênção então. Jacó perguntou, dizendo: dize-me qual o teu nome? Por que tu perguntas meu nome? Replicou o anjo, perdão. Nós anjos não temos um nome fixo. Jacó insistiu para que o anjo confirmasse sua bênção. Finalmente o anjo consentiu e ele abençoou Jacó ali. Jacó chamou o lugar de Peniel, face de Deus, porque eu vi Deus face a face e minha alma foi salva. O sol ergueu-se e estava brilhando sobre ele quando ele deixou Penuel. Ele estava mancando, por causa de sua coxa. Consequentemente, até este dia, os filhos de Israel não comem o nervo ciático de um animal, formado na junção do quadril. Isto porque o anjo tocou a coxa de Jacó no nervo ciático. Jacó ergueu seus olhos e viu Esaú aproximando-se com 400 homens. Então, Jacó dividiu as crianças entre Léa e Rachel, e as duas serviçais. Ele colocou as serviçais e seus filhos na frente, Léa e seus filhos atrás deles, porque eles eram mais queridos, e Rachel e Yosef na retaguarda, porque eles eram mais queridos. Jacó adiantou-se a eles para protegê-los e prostou-se sucessivamente 7 vezes à medida que aproximava-se de seu irmão. Isto despertou a compaixão de Esaú, que correu para encontrá-lo. Ele abraçou Jacó e atirou-se ao seu pescoço, beijando-o, e ambos choraram. Esaú ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças. Quem são essas pessoas para ti? Ele perguntou. Jacó disse: esses são os filhos que Deus graciosamente deu ao seu criado. E as serviçais aproximaram-se de Esaú juntamente com seus filhos e prostraram-se. Léa e seus filhos também aproximaram-se e prostraram-se. Finalmente, Yosef e Rachel vieram e prostraram-se. O que tu quisestes com todo esse acampamento que veio me saudar? Perguntou Esaú. Ganhar favor aos teus olhos, respondeu Jacó. Eu tenho bastante, muito mais do que eu preciso, disse Esaú. Meu irmão, que permaneça contigo o que é teu. Jacó disse: por favor, não diga isto. Se eu realmente encontrei graça em seus olhos, então tome meu presente de minhas mãos. Jacó intimidou Esaú dizendo: por favor, tu mereces o presente simplesmente porque eu vi tua face, que é como ver a face de um anjo de Deus. Pois eu, de fato, vi a face de teu anjo protetor. E tu me recebestes tão favorosamente. Por favor, aceita meu presente de boas-vindas, assim como fui trazido para ti com tremendo esforço, pois Deus tem sido benevolente comigo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó assim insistiu com ele, e finalmente Esaú aceitou o presente. Ponhamo-nos a caminho, disse Esaú. Eu caminharei junto contigo ao seu passo. Meu senhor, replicou Jacó, tu sabes que as crianças são frágeis. Os rebanhos e o gado e suas crias dependem de mim. Se eles forem apressados, todos os rebanhos morrerão. Que meu mestre, por favor, siga adiante de seu servo em seu próprio ritmo. Eu irei mais lentamente, de acordo com a força de trabalho animal pela qual sou responsável e de acordo com o passo das crianças, até eu chegar e encontrar meu Senhor, em nosso destino final
de Seir. Deixa-me colocar alguns dos meus homens à tua disposição, disse Esaú. Para que seria isso? Replicou Jacó. Apenas deixar-me permanecer em termos amigáveis contigo, e não me retribua nada. Nesse dia, Esaú retomou seu caminho para Seir sozinho. Jacó seguiu para Sucot. Ali ele construiu para si uma casa e fez cabanas, Sucot, para seu rebanho. Por isso ele chamou o lugar de Sucot, cabanas. Após 18 meses em seu caminho, desde que saíram de Padam Aram, Jacó chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro em saúde, riqueza e conhecimento de Torá. Ele montou acampamento diante da cidade. Ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu sua tenda por 100 quesitas dos filhos de Hamor, pai de Shechem. Ele ali erigiu um altar e o chamou em comemoração ao milagre de sua salvação de Deus é o Deus de Israel. Diná e Shechem. Diná, a filha de Léa, que havia nascido para Jacó, saiu para observar as filhas da terra. Ela foi vista por Shechem, filho do chefe da região, Hamor, o Revita. Ele a seduziu, dormiu com ela e então a violou. Tornando-se profundamente atraído à filha de Jacó, Diná, ele caiu de amor pela jovem e tentou apaziguar a jovem, contando a ela quão rico ele era, mais do que Jacó. Shechem disse a seu pai Hamor: dá-me essa moça como esposa. Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada por Shechem. Seus filhos estavam no campo com o rebanho, e Jacó permaneceu em silêncio, esperando até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, o pai de Shechem, Hamor, veio até Jacó para falar com ele. Os filhos de Jacó retornaram do campo. Quando ouviram o que havia ocorrido, os homens ficaram angustiados e extremamente furiosos. Shechem tinha cometido uma infâmia contra Israel, dormindo com uma filha de Jacó. Atos assim não eram tolerados naquela época por nenhuma nação. Hamor tentou persuadi-los. Meu filho Shechem está profundamente apaixonado por tua filha, ele disse. Se for do teu agrado, permite que ele case com ela. Tua família inteira pode aparentar-se conosco. Vocês podem nos dar suas filhas e nós lhe daremos as nossas. Vocês estarão prontos para viverem conosco e a terra estará aberta para vocês. Assentem-se nela, façam negócio aqui e a terra se tornará propriedade de vocês. Shechem também falou ao pai e irmãos de Diná: eu farei qualquer coisa para recuperar as boas graças de vocês. Eu darei o que pedirem. Estabeleçam dote e os presentes tão alto quanto desejarem. Eu darei o que me pedirem. Apenas deixe-me ter a jovem como minha mulher. Os filhos de Jacó responderam a Shechem e a seu pai Hamor com outra intenção. Sua resposta não foi desonesta, porque, afinal, eles estavam falando com aquele que desonrara sua irmã, Diná. Nós não podemos fazer isso, eles disseram. Dar nossa irmã a um homem incircunciso seria uma desgraça para nós, pois isto é uma mácula de inaptidão. Nós concordaremos com vocês com esta condição. Se vocês forem como nós, e circuncidarem todo varão, somente então daremos nossas filhas e tomaremos suas filhas. Estaremos prontos a viver junto com vocês e nos tornaremos uma só nação. Mas se vocês não aceitarem nossos termos,
serem circuncidados, tomaremos nossa família e iremos embora. Seus termos parecem justos a Hamor e a seu filho Shechem, uma vez que ele desejava a filha de Jacó. O jovem homem não perdeu tempo. Ele era a pessoa mais respeitável na casa de seu pai. Hamor e seu filho Shechem vieram para o portão da cidade e eles falaram aos cidadãos de sua cidade: esses homens são pacíficos e sinceros conosco. Eles disseram: eles viverão na terra e se sustentarão dela. A terra é bem ampla para acomodá-los. Por isso, não há nada a perder. Nós casaremos com suas filhas e lhes daremos as nossas. Mas somente se suas condições forem aceitas, esses homens aceitarão viver conosco e serem uma nação. Todo varão dentre nós deve primeiro ser circuncidado, assim como eles são circuncidados. Então, não serão seu gado sua propriedade, e todos os seus animais eventualmente nosso? Apenas concordemos com sua condição e vivamos com eles. Todo o povo que saiu para o portão da cidade concordou com Hamor e seu filho Shechem. Os homens que passaram pelo portão da cidade consentiram todos em serem circuncidados. No terceiro dia, quando os homens estavam com dor, 2 dos filhos de Jacó, Shimon e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas. Eles vieram para a cidade confiante, já que sabiam que os habitantes estavam fracos, e mataram cada varão. Eles também mataram Hamor e seu filho Shechem pela espada, e tomaram Diná da casa de Shechem. Então eles se foram. Os filhos de Jacó vieram para tomar dos mortos todas as suas posses e saquear a cidade que tinha desonrado sua irmã. Eles tomaram rebanhos, gado, jumento e o que mais havia na cidade e no campo. Eles também tomaram as mulheres e as crianças como cativos. Eles tomaram tudo das casas, saqueando toda a riqueza. E Jacó disse a Shimon e Levi: vocês fizeram minha mente preocupada, criando hostilidade entre mim e os habitantes da terra, entre os cananitas e os perizitas que vivem na terra. Eu tenho somente poucos homens. Eles podem se juntar contra mim e me atacar, e então minha família e eu seremos destruídos. Shimon e Levi replicaram: nós deveríamos permitir que eles tratassem nossa irmã como uma meretriz? A viagem para Bet-El, o nome de Jacó é mudado. Deus disse a Jacó: levanta e sobe a Bet-El. Permanece ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugias do teu irmão Esaú. E Jacó disse à sua família e todos com ele: livrem-se dos artefatos idólatras que vocês possuem, provenientes da pilhagem de Shechem. Purifiquem-se da idolatria e troquem suas roupas, no caso destas terem sido usadas para a idolatria também. Nós nos levantaremos e subiremos para Bet-El. Ali eu farei um altar a Deus que me respondeu em meu momento de aflição e que tem estado comigo na jornada que eu compreendi. Eles deram a Jacó todos os artefatos idólatras que possuíam, até os aros de suas orelhas. Jacó os enterrou sob a árvore que não gera frutos, próxima a Shechem. Eles começaram sua jornada. O terror de Deus caiu em todas as cidades ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. E Jacó e todas as pessoas que estavam com ele chegaram à luz, isto é, a Bet-El, na terra de Canaã. Ele construiu um altar ali e ele chamou o lugar de Deus está em Bet-El, El Bet-El, uma vez que este era o lugar onde Deus foi revelado para ele quando ele fugia de seu irmão.
a ama de Rivka devorar. De novo, perdão. A ama de Rivka, Débora, que trouxera Yaakov da casa de Labão, morreu e foi enterrada no vale de Bet-El, sob o carvalho de Alon. O local foi chamado de Alon Bachut, carvalho do pranto. Agora que Yaakov tinha retornado de Padam Aram, Deus apareceu-lhe de novo no mesmo lugar e o abençoou. Deus lhe disse: teu nome é Yaakov, mas teu nome não será mais Yaakov, que sugere trapaça a cavar. Tu também terás Israel como nome, que denota um líder, Sar. Ele o chamou de Israel. Deus lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para abençoar. Frutifica e te multiplica. Uma nação por meio de Binyamin e uma comunidade de nações através de Menash e Efraim surgirão de ti. E reis, Shaul e Ish-Boshet, descendentes de Binyamin, nascerão de teus quadris. Eu te concederei a terra que eu dei a Abraham e Isaac. Eu também darei a terra a teus descendentes que te seguirão. A glória de Deus retirou-se e deixou Yaakov no lugar onde ele tinha lhe falado. Yaakov erigiu um monumento no lugar em que Deus havia lhe falado. Ele ofereceu uma libação sobre ele e então derramou óleo sobre ele. Yaakov chamou o lugar onde Deus lhe tinha falado de Bet-El. O nascimento de Binyamin, o passamento de Rachel. Eles partiram de Bet-El e ainda estavam a alguma distância de Efrat quando Rachel começou a dar à luz. Seu trabalho de parto foi extremamente difícil. E então, quando seu parto estava piorando, a parteira lhe disse: não temas, este será também um filho para ti. Ela estava morrendo, e em seu último suspiro, ela chamou a criança de Ben-Oni, filho de meu sofrimento. Mas seu pai o chamou de Binyamin, filho do sul, ou seja, da terra de Canaã. Rachel morreu e foi enterrada no caminho de Efrat, agora conhecido como Beit Lehem. Yaakov ergueu um monumento sobre seu túmulo. Este é o monumento que está sobre o túmulo de Rachel até o dia de hoje. Reuven move a cama de Yaakov. Israel viajou e ele ergueu sua tenda diante de Migdal Eder, torre de Eder. Enquanto Yaakov estava vivendo tranquilo na área, Reuven moveu a cama de Yaakov que estava colocada junto a Bilá e deitou-se com a concubina de seu pai, como protesto por Yaakov não ter movido sua cama para a tenda de Léa após a morte de Rachel. Israel ouviu a respeito. Os descendentes de Yaakov. Yaakov tinha agora 12 filhos depois do nascimento de Binyamin. Os filhos de Léa eram Reuven, o primogênito de Yaakov, Shimon, Levi e Judá, Issachar e Zevulun. Os filhos de Rachel eram Yosef e Binyamin. Os filhos da serviçal de Rachel, Bilá, eram Dan e Naphtali. Os filhos da serviçal de Léa, Zilpá, eram Gad e Asher. Todos estes eram os filhos de Yaakov, nascidos em Padam Aram. O passamento de Yitzhak. O seguinte aconteceu muito mais tarde, 12 anos após a venda de Yosef. Yaakov assim veio para seu pai Yitzhak na planície de Mamré, em Kiriat Arba, mais conhecida como Hebron. Foi aí que Avraham e Yitzhak
residiram. Isaac viveu um total de 180 anos. Ele exalou seu último suspiro e morreu. E sua alma reuniu-se às almas de seu povo. Ele estava velho e realizado com a duração de seus dias. Seus filhos Esav e Jacó o sepultaram. Os descendentes de Esav. Estes são os descendentes de Esav, também conhecidos como Edom. Esav tomou mulheres das filhas de Canaã. Estas foram Adá, também conhecida como Basemat, filha de Elon, o Hitita, e Aholivamá, também chamada de Irudite, filha de Aná e filha de Tsivom, o Rivita. Ele também casou-se com Basemat, também conhecida como Mahalat, filha de Ismael, irmã de Nevaiot. Adá gerou o filho de Esav, Elifaz. Basemat gerou Reuel. Aholivamá gerou Yeush, Yalam e Korah. Todos estes são os filhos de Esav que nasceram para ele na terra de Canaã. Esav levou suas esposas, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os seus animais domésticos e todas as posses que ele havia adquirido na terra de Canaã. E ele foi buscar outra terra devido ao seu irmão Jacó, porque suas posses eram muito numerosas para eles morarem juntos. A terra na qual eles viviam não podiam comportá-los, porque não havia espaço suficiente para seus rebanhos pastarem. Então Esav estabeleceu-se no monte Seir. Ali Esav tornou-se a nação de Edom. Estes são os descendentes de Esav, o ancestral de Edom, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esav: Elifaz, filho da mulher de Esav, Adá; Reuel, filho da mulher de Esav, Basemat. Os filhos de Elifaz foram Teimar, Omar, Tsefor, Gatam, Kenaz. Tiná tornou-se concubina do filho de Esav, Elifaz, e ela gerou Amalek, filho de Elifaz. Todos estes são os descendentes da mulher de Esav, Adá. Estes são os filhos de Reuel: Nahat, Zerah, Chamá e Mizá. Estes são os descendentes da mulher de Esav, Basemat. Estes são os filhos da mulher de Esav, Aholivamá, filha de Aná, filha de Tsivom. Para Esav, ela teve Yeush, Yalam e Korah. Estes são os chefes das tribos dentre os filhos de Esav, dos filhos dos primogênitos de Esav. Elifaz, chefe de Elifaz, chefe de Teman, chefe Omar, chefe Tsefor, chefe Kenaz, chefe Korah, chefe Gatam, chefe Amalek. Estes foram os chefes tribais de Elifaz na terra de Edom. Eles eram descendentes de Adá. Estes são os chefes tribais entre os filhos de Reuel, filho de Esav: chefe Nahat, chefe Zerah, chefe Chamá, chefe Mizá. Estes são os chefes tribais de Reuel na terra de Edom. Eles eram descendentes da mulher de Esav, Basemat. Estes são os filhos da mulher de Esav: Aholivamá, chefe Yeush, chefe Yalam, chefe Korah. Esses são os chefes tribais de Aholivamá, filha de Aná, mulher de Esav. Esses mencionados acima são os filhos de Esav, e estes são seus chefes de família. Ele, Esav, é também Edom. Os descendentes de Seir. Estes são os filhos de Seir: o Horita, os habitantes originais da terra antes da chegada de Esav: Lotam, Shoval, Tsivom, Aná, Dishon, Etzer e Dishan. Todos estes são os chefes tribais dos
horitas entre os filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Hori e Reimã. A irmã de Lotã foi Timná. Estes são os filhos de Shoval: Alvan, Manahat, Eval, Shefo e Onam. Estes são os filhos de Sivom: Ayá e Aná. Aná foi aquele que descobriu como criar mulas no deserto, quando ele estava cuidando dos jumentos para seu pai Sivom. Estes são os filhos de Aná: Dishon e Aolivamá, filha de Aná. Estes são os filhos de Disham: Hemdam, Eshban, Itran e Heram. Estes são os filhos de Etzer: Bil'am, Zavan e Acan. Estes são os filhos de Dishan: Uz e Aran. Estes são os filhos tribais dos Horitas: chefe Lotam, chefe Shoval, chefe Sivom, chefe Aná, chefe Dishon, chefe Etzer, chefe Dishan. Todos estes são os chefes tribais dos Horitas, de acordo com os chefes da terra de Seir, os reis de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes que qualquer rei governasse sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, tornou-se rei de Edom, e o nome de sua capital era Din-Avá. Ele morreu e Iovav, filho de Zerar, de Botzra, o sucedeu como rei. Iovav morreu e foi sucedido como rei por Husham, na terra dos Temanitas. Husham morreu e foi sucedido como rei por Hadad, filho de Bedad, que derrotou ao Midianitas no campo de Moab. O nome de sua capital era Avit. Hadad morreu e foi sucedido como rei por Zamlá de Masreká. Samlá morreu e foi sucedido como rei por Shaul de Rehovot, no rio Eufrates. Shaul morreu e foi sucedido como rei por Baal Hanam, filho de Arbor. Baal Hanam, filho de Arbot, morreu e foi sucedido como rei por Hadad. O nome de sua capital era Pau. O nome de sua mulher era Meetavel, filha de Matred, filha de Mei-Zahav. Depois que Hadad morreu, os descendentes de Esav perderam sua autonomia sobre as tribos. A estrutura de poder tornou-se regional e cada região passou a ter seu próprio líder. Esses são os nomes das tribos regionais de Esav, de acordo com o que era previamente suas famílias, mas agora designadas de acordo com suas respectivas áreas, as quais possuem seus próprios nomes. A tribo da área de Timná, a tribo da área de Alvá, a tribo da área de Ietet, a tribo da área de Aolivamá, a tribo da área de Elá, a tribo da área de Pinon, a tribo da área de Kenaz, a tribo da área de Teman, a tribo da área de Mivtsar, a tribo da área de Magdiel, a tribo da área de Iram. Estas são as tribos regionais de Esav, cada uma com seus próprios assentamentos em suas terras hereditárias. Edom também é conhecido como Esav, o ancestral dos Edomitas. Aqui termina a Parashá Vayeshlach.